Oi pessoal, eu sou a Nelma Liana do Profissão Leitora e o vídeo de hoje é sobre uma releitura. O livro é o Caso Laura, do André Bianco, e sim, é a terceira vez que eu o leio. A primeira vez que eu li foi em 2011, logo após o lançamento dele. Depois eu li de novo no finalzinho de 2013 e agora em janeiro de 2015 eu li de novo. E o canal, em comemoração a um ano de canal, eu estou fazendo o sorteio dessa edição autografada pelo André Bianco. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês participarem do sorteio, tá? Então vamos ao livro. O livro o primeiro capítulo inicia contando um pouquinho da história da Laura. A Laura é a nossa protagonista, né? Então a gente encontra a Laura nesse primeiro momento no hospital acompanhando o pai dela. O pai dela sofreu um AVC e está internado em estado comatoso, né? E então a gente tem um pouquinho da história desse pai. É contado pra gente um pouquinho da história dele, de o que aconteceu. Na realidade não aconteceu nada. Ele era uma pessoa super saudável e de repente teve um AVC e ficou nesse estado, né? Mas conta um pouquinho da relação dela com esse pai. E também conta um pouquinho, não chega a contar, mas a gente vai percebendo durante a narrativa que a Laura tá num estado depressivo. E a gente percebe que esse estado depressivo não é só pela doença do pai, mas que tem algo mais, tá? E esse algo mais a gente vai descobrir no decorrer da narrativa. Aí no capítulo seguinte a gente vai conhecer o Marcel. O Marcel é um detetive particular e em determinado momento entra um cara super misterioso no escritório dele e fala assim: Marcel, eu tive referências suas e eu quero te contratar. Na realidade não é esse cara que quer contratar ele, esse cara é o intermediário de quem quer contratar o Marcel. Então ele dá um valor muito alto para o Marcel de adiantamento e fala que ele deve encontrar o contratante num determinado local. E o Marcel se distrai com alguma coisa ali no escritório e de repente quando ele olha para o lado o cara sumiu. E aí ele vai conversar com a secretária não viu esse cara, ninguém viu esse cara entrando no escritório, porém o dinheiro tá lá e também tem um envelope com os detalhes de onde ele deve encontrar o contratante, horário, local, enfim. E aí ele fica, né? Putz, quem foi esse cara que ninguém viu, só eu vi? Então ele fica instigado com isso e também com o dinheiro, porque é uma quantia alta. Não é falado no livro o valor, mas é dito que é uma quantia bem alta. E aí ele decide ir de encontro a esse contratante. Nesse local é um bar, né? E nesse bar a gente tem casais, tem grupos de pessoas e tem pessoas solitárias lá também, comendo, bebendo, enfim. E num determinado momento entra um cara bêbado, falando super alto, chamando a atenção de todo mundo. E né, a impressão que dá é que ninguém se incomoda com a presença desse cara. Porque o comum é quando entram pessoas assim em determinados locais é pedir para a pessoa se retirar, enfim. Mas parece que ninguém se incomoda com a presença desse cara lá, né? Só o Marcel que acha estranho isso. E esse cara começa a falar muito alto, começa a contar piadas e em certo momento ele fica perto de um cara, ele vai mais perto de um carinha que tá mais quieto num canto, tá meio triste, meio solitário. E ele começa a conversar com esse cara, começa a trocar ideia, começa a contar piadas e esse cara, de repente, se alegra, né? O Marcel acha aquilo estranho, mas ok, né? Enfim. E aí, continua no bar esperando o contratante que vai chegar. No próximo capítulo, a gente vai mais um pouquinho para Laura. A Laura, a gente sabe, aí vai saber um pouquinho do trabalho da Laura. Ela é restauradora, ela trabalha no momento numa igreja, restaurando os objetos da igreja, né? Então a gente vai sabendo um pouquinho mais dessa história dela, da história da moça que trabalha com ela, desculpa, a Simone é uma amiga que trabalha com ela. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais da história da Laura, vai conhecendo um pouquinho mais. Aí no capítulo seguinte a gente volta para o Marcel. Aí sim ele conhece esse cara que quer contratar ele para um serviço que ele não tem noção do que é. E esse cara, eu chamo de esse cara porque ele não tem nome, não é dito o nome dele, tá? No livro, nem dele, nem do intermediário. Anyway, não tem nome. Então, esse cara ele quer investigar exatamente a Laura. Só que ele não diz se a Laura
é filha, se a Laura é mãe, se a Laura é esposa. Ele não diz quem é a Laura. Ele só fala pro Marcel, eu quero que você investigue essa mulher, porque ela é a mulher da minha vida para investigar. O Marcel acaba aceitando, afinal é uma grana muito alta e mesmo indo contra os princípios dele de aceitar trabalhos de anônimos, né, de pessoas anônimas, ele aceita porque ele precisava do dinheiro, né? Enfim. Aí a gente vai ter um desenrolar nos próximos 2 ou 3 capítulos do Marcel conhecendo, não, ele não conhece a Laura, né? Mas indo atrás de como investigar essa mulher, do que ele tem que fazer, os horários que ele tem que ver. Aí ele descobre que todos os dias ela se encontra no horário de almoço com um cara que se chama Miguel. E ela conta da vida dela para esse cara, então ela desabafa sobre tudo que está acontecendo com ela, com o Miguel, e é nesse momento que a gente vai conhecendo um pouquinho mais da história da Laura, é nesses desabafos que o Marcel ouve que a gente conhece a Laura, né? A gente conhece tudo que está acontecendo, a gente entende tudo que está acontecendo com a Laura. Aí num outro capítulo, um pouquinho, nessa sequência mesmo, né? A gente vai conhecer o Alan e a Gabriela. O Alan é um policial, não sei muito bem como dizer isso, mas ele é um policial que resolve às vezes as coisas do jeito dele. Então se a justiça não faz do jeito correto, ele vai lá e faz do jeito que ele acha que está certo. E por causa disso ele tem um processo e tem uma corregedora que vai ter que acompanhar ele durante alguns dias para ver se tudo que ele está fazendo é correto mesmo, se ele está andando dentro da lei ou não, que é a Gabriela. E a partir daí, se eu falar alguma outra coisa, pode ser um spoiler, enfim. Então eu falei picado, assim, porque o livro acontece assim. A introdução desses personagens é intercalada. Então a gente tem no primeiro capítulo a Laura, depois o Marcel, depois Laura, Marcel, Alan e Gabriela. Então a gente vai tendo esses capítulos, cada capítulo vai falando de um personagem, da história desse personagem, até que em determinado momento tudo isso se junta. Então tudo isso se une e vira uma coisa só, né? Mas não dá pra falar mais, senão eu vou começar a dar spoiler. Então, assim, o livro, ele tem um mistério. Logo no primeiro capítulo do Marcel, que é o segundo, né, do livro, a gente já percebe que tem alguma coisa estranha, porque que cara é esse que entrou e ninguém viu, só o Marcel viu, né? E que bêbado é esse que entra num bar fazendo um escândalo e tudo bem, o pessoal deixa esse bêbado ficar lá sem problemas. E o Miguel também, que é o amigo com quem a Laura conversa, também é um pouco misterioso. Então a gente tem um mistério no ar. A gente tem uma investigação que o Marcel tá investigando, né? Tá lá atrás da Laura para saber quem é a Laura, mas ao mesmo tempo ele já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha de quem é esse contratante. E a gente tem a história da Laura, que é uma história muito tocante e que nessa minha terceira leitura foi mais tocante ainda para mim, porque eu passei por um problema com meu pai de saúde, onde eu tive que acompanhar ele. Então isso me lembrava muito a situação pela qual eu passava. Então teve momentos que eu acabei chorando nesse livro, mesmo sabendo da história, mesmo sendo a terceira leitura. Essa situação da Laura com o pai dela foi muito tocante para mim, mesmo eu sabendo da história. Isso que é o maluco. Eu já tinha lido o livro, eu já sabia da história, mas quando você lê de novo, você não é mais a mesma pessoa. Então o livro te pega diferente, né? Então foi muito legal essa releitura. Então a gente tem esses núcleos, né? A gente tem o núcleo da Laura, a gente tem o núcleo do Marcel com essa investigação, esse mistério que tá rolando, e a gente tem o núcleo do Alan e da Gabriela, né? Que tem um pouco de investigação policial, de aventura. Então é um livro que eu acho que ele condensa muito bem várias emoções. Então você tem um mistério que você fica o tempo todo querendo saber o que está acontecendo. A narrativa, ela te pega de um jeito que, mesmo eu sabendo do final, eu continuei empolgada para, putz, né? Será que é isso mesmo? Será que muda alguma coisa? Será que a minha visão do livro a respeito do mistério... Ufa, que barulho! A respeito do mistério mudou. E não tem como, gente.
a narrativa desse livro, a descrição dos personagens, a descrição da história, tudo isso vai te pegando de um jeito que o livro te cata. Não tem como você não se apaixonar por essa narrativa, tá? Sim, eu sou imparcial, eu gosto demais desse livro, tanto que na terceira leitura, eu gosto demais também do autor, tá? É inegável, eu gosto muito da escrita do André Bianco. Então, gente, é um livro delicioso. Se você já ouviu falar do André Bianco e as referências que você teve a ele foi de livros sobre vampiros, que a maioria dos livros dele são sobre essa temática, esse não é um livro sobre isso. Mas a narrativa do livro é tão boa quanto a dos outros, né? Então, se você tem curiosidade de ler o André Bianco, mas você não quer ler nada sobre vampiro, eu recomendo o Caso Laura. O Caso Laura é um livro que você vai entender um pouco da narrativa dele, você vai conhecer como é que funciona a narrativa do André, mas você tem mistério, você tem um pouco de... Você vai ter romance no futuro, você tem investigação, você tem drama, mas você não tem os vampiros. Então, se você não gosta muito de vampiro e nunca leu um livro dele por causa disso, leia o Caso Laura. É um livro que você vai se apaixonar já nas primeiras páginas, ele vai te pegar e você não vai conseguir mais soltar. Então, gente, eu acho que é isso, assim, eu não posso falar mais da história porque senão é spoiler, né? E acho que já deu pra perceber que eu adoro o livro é muito bom e, de novo, o livro me tocou dessa vez, mas de uma maneira diferente, mas continuou sendo um livro delicioso de ler. Então, participem do sorteio, tá? Leia um livro, se você tem o livro aí na estante no canto, leia o livro, se não tem, participa do sorteio, é uma boa chance de você conseguir o livro e autografado ainda. Então, pessoal, na descrição desse vídeo tá o link para vocês participarem desse sorteio e de mais outros sorteios que eu estou fazendo em comemoração a 1 ano de canal. E aí hoje eu quero agradecer também, aproveitar o vídeo, né? Para agradecer quem acompanhou o canal, 1 ano de blog, 1 ano que a gente está aqui. Obrigada por tudo. Quem acompanhou até aqui, não esquece de dar um joinha se gostou do vídeo, né? Dá um curtir no vídeo. Compartilha nas redes sociais, não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, passa para outras pessoas. E aí é isso, pessoal. Muito obrigada e até uma próxima. Tchauzinho!